Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão. E hoje eu trago um assunto um pouco polêmico. O fator nostalgia, ele às vezes, ou muitas das vezes, ele pode trazer pra gente, meio que ele pode atrapalhar as nossas lembranças, sabe? E você, acho que todo mundo que é desse meio e já revisitou alguns consoles, alguns jogos ou coisas do tipo, vai saber, já deve ter passado por isso, sabe? De revisitar uma coisa e falar, pô, não era assim. Na minha cabeça era melhor. Porque acho que a gente viveu uma fase tão boa que acho que aquela coisa que o nosso cérebro não engana a gente. Então ela acaba atrapalhando porque ela apaga as coisas ruins e deixa só as memórias boas. Eu acho que é isso. Eu não tenho uma opinião correta sobre isso, uma concreta sobre isso, mas eu acho que é isso. Que é tipo, ela apaga as coisas ruins e deixa as memórias boas. Então isso acaba influenciando aí acaba que com o tempo a gente vai esquecendo, acaba que a nossa memória é afetada, sabe? E eu vejo isso muito revisitando alguns jogos e até séries. Algumas até que não, tá? Pra ser bem sincero. Eu gosto de mexer com esse meu brilho, assim, que eu quero dizer. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque eu gosto de revisitar coisas que eu gostava na infância, /adolescência. Pré-adolescência, né? Principalmente, adolescência nem tanto. Mas assim, séries, por exemplo, desenhos. Desenhos é meio complicado, eu já percebi que é meio complicado, porque desenho geralmente é feito pra criança. E quando você já é adulto, você já começa a ter outra cabeça, então realmente não é pra você. Então não adianta, velho, não adianta. Eu até tentei pegar um desenho que eu julgava ser um desenho mais adulto, e vocês vão entender qual desenho que é, porque de fato, quando você é criança, aquele desenho, ele tem uma temática, mas não é temática, mas assim, trata de assuntos mais adultos, mas quando você vai ver ele quando adulto, ele não é legal. Que é o Hey Arnold, não sei se vocês lembram, do Cabeça de Bigorna e tal. Eu fui revisitar ele na pandemia. Bicho, não dá. Tipo assim, não dá. Realmente aí você fala, pô, isso aqui é pra criança, beleza? Mas, por exemplo, Kenan e Kel, que é uma série da Nickelodeon, porra, é muito foda. Eu assisti recentemente, começo desse ano. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, eu gosto de revisitar, mas aí eu começo a ter uma selecionada ali, sabe? Eu começo a ter que aprender a selecionar o que de fato eu posso revisitar ou não. Ou pelo menos saber, beleza, eu vou revisitar isso aqui, mas isso aqui é coisa de criança, entende? E vamos ver como é que é o meu pensamento com cabeça de adultos, mas sem julgamento, entendeu? Tem que saber separar. E aí, dando essa explicação toda, eu quero chegar para vocês num ponto de que existem muitos jogos e consoles que não eram tão bons assim, mas não eram mesmo. E eu vou falar de dois aqui que pode ter muita gente enchendo o saco, muita gente falando mal, muita gente xingando. Eu não tô nem aí. Mas é uma verdade, tá? É uma verdade, e assim, eu já sondei algumas pessoas jogando ali, uma coisa aqui, outra ali, pra ver se não era coisa na minha cabeça, se eu não tava sendo chato do universo retrô mesmo, pra ver qual que é a opinião. Só pra eu validar a minha opinião, pra ver se eu falo, velho, caralho, eu tô falando uma merda muito grande, ou de fato faz sentido o que eu vou trazer. E a galera falou coisas que eu falei, tá, então beleza, minha opinião não é tão válida assim, eu acho que faz sentido trazer isso à tona. Seguinte, tem dois consoles que um deles, por exemplo, eu gosto muito, o outro até que não tive, então eu não tenho esse carinho, mas vamos lá. Master System e Nintendo 64, beleza? O Master System, ele é um console que tá num carinho, assim, o brasileiro tem um carinho enorme por ele. O brasileiro gosta do Master System. O Master System foi muito importante para a história do videogame no Brasil, tá? E só que o Master System tem muita bomba, mas tem muita coisa ruim mesmo. E assim, coisas assim quase injogáveis, não tô nem exagerando. É tipo assim, e a gente tem que saber reconhecer isso. Tem coisa no Master System que
Olha, tem 3 categorias aqui. Tem coisas que são muito boas e sempre vão ser boas. Estão lá, reservadas. E eu posso dar 2 exemplos rápidos aqui de... por exemplo, os jogos de verão, né? O California Games e o Phantasy Star, por exemplo, tá? Vocês já viram aí no canal. Pra mim são jogos atemporais e tá tudo certo. Dei exemplos rápidos que veio na minha cabeça aqui. Tem jogos que envelheceram pra mim muito mal. Mas assim, são jogáveis, mas envelheceram mal e a galera não consegue admitir isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Alex Kidd em Miracle World e... Deixa eu pensar. 2 exemplos é foda. Eu pensei 2... Mas, por exemplo, o Sonic 1 e 2 de Master System são excelentes. Quiçá melhores que do Mega Drive. Quiçá. Não tem essa definição ainda. Mas... Vamos colocar aqui, o Alex Kidd em Miracle World é um jogo que envelheceu mal, bicho. A jogabilidade é muito ruim. Mas a gente tem que levar em consideração também que é 86, é o começo do Master System. Mas beleza. E agora tem jogos injogáveis. O Master System tem jogos injogáveis. Injogáveis. Não dá. Tem jogo que não dá pra jogar, bicho. Tem um jogo do Homem-Aranha aí que eu não lembro o nome, mas que eu tive na infância, que é um absurdo, pô. Aquele jogo não dá pra jogar. De tão difícil que é. E aí a gente vai pro... beleza, a gente tem que levar um contexto aqui. Nintendo 64, começo do videogame no Brasil, no mundo. Master System, né? Beleza, você consegue passar um pano. Fala, pô, o pessoal tá começando, né? Não tinha muita referência. Pô, você pula pro Nintendo 64, bicho. O Nintendo 64, eu acho que ele fez uma lavagem cerebral na cabeça de uma turma aí, bicho. Vamos começar, com todo respeito aí quem gosta do Nintendo 64, mas, pô, o controle do Nintendo 64 não dá, bicho. Não dá. É ruim, não é legal de segurar, é esquisito, não é confortável. Sabe assim, botão demais, não tem necessidade de ter questão de botão, não é legal. Tanto é que você não vê esse padrão se repetindo na indústria depois. Porque tentaram fazer uma coisa ali que não deu certo, bicho. Não à toa que ele foi engolido pela concorrência na época, né? Vamos ser sinceros aqui. E assim, eu não vou mentir pra vocês aqui não, tá? Eu conheço pouca coisa da biblioteca do 64, tá? Não vou mentir não, tô sendo bem sincero, não tive na infância, pô. Conheço pouca coisa. Mas assim, das poucas coisas que eu fui, coisas que eu sabia que eu tinha certeza que era boa, que são boas. Mario 64, Mario Kart 64, dos Mario Karts que eu joguei, eu joguei vários, né? Participei de várias Copas Rumble aí. Pra mim é o pior dos Mario Karts, tá? Te falo com tranquilidade. Mas não chega a ser um jogo ruim. Mas, velho, a gente tem que levar em consideração que é um console com uma biblioteca grande, razoavelmente grande, que deve ter, assim, tô falando assim, jogando muito pra cima, 20 bons jogos, 15 bons, muito bons jogos, assim, sabe, assim? Mas, assim, a gente tá falando de um console ali que já tinha, tipo assim, anos 90, pô, é 97, né? É quase 2000, ou tinha jogo desde 2000 já é GameCube, né? Mas ali, final dos anos 90, pô, depois de... isso mesmo, final dos anos 90, 96, né, 97. Pô, bicho, na boa. Não à toa que foi engolido pela concorrência. Porque tem muita coisa ruim, bicho. É muita coisa ruim mesmo. E a gente precisa falar isso abertamente. A gente precisa de, tipo... Eu trouxe o paralelo desses dois consoles porque é um console que eu tenho um carinho enorme, que é o Master System, que eu sei admitir que tem muita coisa ruim. E tem um console, que é o Nintendo 64, que eu não tive contato, só depois de adulto, né? O contato... Mentira, na adolescência eu joguei o Mario 64 de 2011. Eu zerei o Mario 64, mas aí foi emulando. Mas zerei, então foi o mínimo contato que eu tive. Mas assim, velho, a gente tem que saber admitir que, tipo assim, pô, não é tão bom quanto a gente achava na infância. Tá de boa, véio, sabe? Tipo, a gente entende que naquela época foi legal, que naquela época era referência, naquela época era foda. E tá tudo bem, velho, sabe? Tipo, aceitar que, por exemplo, uma coisa que, quando eu falo, a galera fica indignada, é que o Street Fighter 2 de Master System, que todo mundo fala aí que é uma, né, tipo assim, uma aberração, que os caras Tectoy fizeram milagre, etc, que é injogável e tal. Cara, eu joguei aquele jogo na minha infância tanto, quando eu era criança, que, tipo assim, pra mim,
tava ótimo, sabe assim? Pra mim tava maravilhoso, tava incrível. E até hoje eu vejo ele com bons olhos, mas aí eu tenho que admitir que, tipo, beleza, foi porque ele fez parte da minha infância, então tem todo um contexto por trás, entendeu? Então a reflexão é mais ou menos essa, assim, pra vocês pensarem, tipo assim, pô, a gente começar a admitir que tem jogo que, bicho, tem console, né? Não é nem só jogo. O jogo tem aos montes, é o que mais tem. Uma coisa que eu já reparei fazendo essas minhas... E aí eu vou entrar rapidinho no outro assunto aqui. Uma coisa que eu já reparei fazendo essas minhas... a minha jornada, né? Cronológica aí através da história dos games aí. Então eu vou fazendo essa caminhada aí e vou analisando os jogos e dando notas. A maioria esmagadora é nota 6. Sabe assim, é nota... E assim, eu sou bem de boa, eu não sou de dar nota baixa, de ser escroto e tipo, não, o jogo é nota 1 e foda-se. Não sou assim. Então assim, eu sei que ele é nota 6, a maioria é nota 6. Porque tipo assim, eu acho que na verdade é assim com tudo, meio que, né? Tipo, é nota 6. E poucas coisas sobressaem e algumas coisas... Lógico que tem muita coisa ruim também, mas aí eu não, eu evito trazer, porque eu já bato o olho e falo, putz, isso aqui não dá, tá ligado? Isso aqui não dá. Até a Tectoy, coisas que a Tectoy fez no Master System, eu entendo que na época foram legais, mas assim, que hoje em dia envelheceram mal e não fazem sentido, sabe? Não tem muito... Não tem... a gente tem que saber admitir, tá ligado? E não só... Eu dei exemplo desses dois consoles porque um é um console que eu tenho um carinho enorme, outro é um console que eu não tive contato, mas é um console que já tava aí depois que a indústria estava desenvolvida, já tinha lançado muita coisa foda. Então já tinha... Então é tipo, pra mostrar... E tipo assim, não tô falando eu tô falando da Nintendo, sabe assim? Tipo, é um fracasso pra mim. Eu não vou falar fracasso porque vendeu muito, mas assim... A gente tem que saber admitir que, pô, o Nintendo 64... Ele teve sua relevância na época, mas assim... Tem muita bomba ali, bicho. É muita bomba. Jogo quebrado, que envelheceu mal, com jogabilidade ruim. Jogo que é tipo assim, velho, injogável. E uma coisa a gente tá falando de jogo do começo da década de 80. Outra coisa a gente tá falando de jogo do final da década de 90, né? Como eu que faço essa jornada cronológica aqui no canal, eu vejo a evolução dos jogos aí com o tempo, é inadmissível, assim, sabe? Não tô, olha eu passando pano com o Master System, mas assim, eu sei admitir que o Master System tem muita coisa ruim, eu sei admitir que o Master System, a grande... Se você for pegar a biblioteca do Master System e pegar no sorteio aí, numera a biblioteca do Master System do 1 ao X, né? E aí você vai sortear um número pra você jogar um jogo, a chance de você cair numa bomba é enorme. Muito grande. Ainda mais se for naquela época ali, SG-1000 ali, nossa senhora. Entendeu? Mas enfim, galera, é uma reflexão aqui que eu tô trazendo de novo. É um quadro novo aí do canal aí. Quadro reformulado, né? Que eu tô aproveitando aí que tô no caminho aí, dirigindo pra cima e pra baixo aí. E aí trazendo essa reflexão pra vocês. Eu não quero criar polêmica nem nada. Queria comentar de vocês sobre essa visão que eu tenho. Eu acho que é até um pouco de maturidade, de admitir que tem coisas que simplesmente a gente tem que saber dividir, que não é porque a gente gosta muito e que a gente não tem que aceitar que tem coisas que não dá, sabe? É isso. Se você gostou, deixa um like aí. Gostaria muito de um comentário pra gente abrir um debate civilizado aí nos comentários, sem me agredir, pelo amor de Deus. Não precisa disso. E é isso, galera. Gostou também, se puder inscrever no canal aí, gostaria muito da sua inscrição. Um forte abraço e fui. Tamo junto, hein, galera.